E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou a professora Maria Luísa, o pessoal me conhece como Malu, e eu estou de volta com mais um capítulo de Luna Clara e Apolo 11. Esse projeto, Democratizando a Leitura, ele vem com o objetivo, na verdade, de continuar com as contações de histórias, né? Há vários tipos de contação de histórias. Contações de histórias orais apenas, contações de histórias lidas, né? Aqui, no caso, eu estou fazendo uma contação lida, e eu estou projetando em PDF a obra da Adriana Falcão, não, pelo amor de Deus, querendo atravessar ou é, me valer da autoria dela, muito pelo contrário, né? Aliás, o livro, que é publicado pela editora Salamandra, ilustrado por José Carlos Lolo, está disponível para venda e todos podem ter o direito de acessar o exemplar e depois ler futuramente, né? A minha intenção aqui é apenas fazer uma contação de histórias, de uma história que eu acho fantástica na criação, na concepção dessa obra, e gosto muito da Adriana Falcão e dessa publicação, dessa obra em específico. Então, é isso. Na verdade, eu estava querendo até muito mais fazer uma homenagem, né, à literatura infanto-juvenil e a essa escritora maravilhosa. Em nenhum momento quero me valer da autoria dela, muito pelo contrário. Por isso que em todos os vídeos eu inicio falando que nós vamos fazer a leitura de mais um capítulo de Luna Clara e Apolo 11, escrita pela Adriana Falcão, ilustrada por José Carlos Lolo e publicada pela editora Salamandra. É isso, tá bom? E eu também falo todos esses dados, inclusive falo editora não porque eu estou sendo patrocinada pela editora, muito pelo contrário, eu nem sei se eles sabem que eu estou fazendo essa contação de histórias, mas é justamente para deixar claro aqui a propagação do trabalho que tanto a editora quanto o ilustrador e a autora fizeram. Esse trabalho maravilhoso, tá? Que todo mundo deveria ter acesso e que, né, em muitas escolas, muitos colégios utilizam essa obra como parte do conteúdo curricular de língua portuguesa. Inclusive no colégio que eu dou aula, nós temos essa história como um dos objetos de estudo da apostila. Bom, é isso. Já me alonguei demais. Hoje nós teremos 2 capítulos em um vídeo só, tá bom? E nós vamos iniciar com esse capítulo que se chama Doravante pelo Mundo. Doravante e equinócio aqui, né, na ilustração do Lolo, tem um raio caindo na frente deles. Vamos ver como que está a situação dos dois. Lembrando que essa parte da história é ainda aquele flashback, né, do que aconteceu 13 anos antes, né, de quando a aventura se desencontrou de Doravante. Poxa, Malu, tô perdida na história. Não tem problema. Vai lá no canal, clique em playlists Luna Clara e Apolo 11, leitura de Luna Clara e Apolo 11. Clica nessa playlist que lá terão todos os 23, 24 vídeos de capítulos. São capítulos curtos que dá para vocês irem acompanhando, né? Tem vídeos que tem capítulos que tem 2 vídeos, tem capítulo que tem um só, mas ali tem todos os capítulos em ordem cronológica para você acompanhar essa história desde o início, tá bom? E se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, e se quiser deixar comentários, sugestões, críticas, coloque aí nos comentários, por favor, participem e ativem o sininho para receber as notificações. Vamos lá, então, vamos lá. Doravante pelo mundo. Enquanto seguia procurando, Doravante só pensava em 3 coisas. Uma, que diabos poderia ter acontecido para fazer aventura, para fazer sua aventura, ter seguido sem ele? 2, como é que, apesar de correr tanto, ele ainda não tinha alcançado a família? Está certo que eles tinham meio-dia de vantagem, mas do jeito que ele e Equinócio iam depressa, já era para terem tirado o atraso. 3. E se eles passassem a vida inteira rodando pelo mundo, feito patetas, a aventura e a família na frente, e ele e Equinócio atrás? Talvez fosse melhor dar a volta e correr pelo outro lado, em direção ao sul, para esbarrar com a família de frente.
Ou não? Que confusão. O que é que eu faço? Me ajude, minha Nossa Senhora, do continuo para cá, eu vou para lá. Continuou para cá? Vou para lá. Sigo a volta. Ah, se cavalo falasse. Equinócio era de opinião que aquela viagem era uma burrice. Eles deviam ter ficado em Desatino do Norte, esperando a aventura. Não existia nada mais óbvio. Tudo culpa da agonia. E das invenções daquele inventor maluco. É claro que ela nunca teria passado direto sem procurar o marido. Isso era o que ele achava lá na cabeça de cavalo dele. Cabeça cuja boca não emitia palavras, só relinchos. Que pena. Por este motivo, Doravante resolveu tirar na sorte. O pior é que andava muito azarado. Jogou uma moeda para cima. Se der cara, continuo por aqui, se der coroa, eu vou por lá. E por isso mesmo ele continuou por onde estava indo. Se a sorte não estava com ele, o mais certo seria fazer o contrário do que ela dizia. O mundo era um pouco maior do que Doravante imaginava. E lá ia ele, sempre em direção ao norte, reclamando da falta de sorte, sem saber o que encontraria pela frente. Quisera que fosse aventura, nunca era. No começo da procura, ele tinha menos cansaço e mais esperança. Onde chegava, perguntava logo: será que a aventura está por aqui? Não estava. Aventura, 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 aventura. Ia cantando em sol maior para ver se ou a aventura ou o sol apareciam. Nenhum, nem outro. Nunca. Mas ela devia estar em alguma parte. Era só se apressar e procurar direito. Não procuravam também por Luna Clara, porque nem ele, nem Equinócio, nem a chuva sabiam da existência dela. Ainda. Foi assim por muito tempo. Doravante procurava aventura pelo mundo. A chuva chovia em cima dele. A aventura esperava em Desatino do Norte e Luna Clara esperava junto. Anos e anos. À noite, antes de dormir, Doravante cantava sua canção em Mi menor, bem baixinho. É que cada dia que passava, ele ia ficando mais triste, bastante compreensível. Já tinham percorrido bom pedaço do caminho, quando encontraram o primeiro problema. Um precipício. Doravante não contava com essa. Descer precipício abaixo sem quebrar nenhuma perna é quase tão impossível quanto subir tudo de novo do outro lado. Vamos lá, Equinócio, você consegue. Conseguir como? Equinócio perguntaria se falasse. Andar na parede feito lagartixa é coisa para lagartixa. Para um cavalo é praticamente impossível, ainda mais com essa chuva. Foi preciso desafiar a força da gravidade para um duelo. Vamos ver quem é mais forte? Um dos problemas daquele combate é que o universo inteiro era a favor dela, mais por necessidade do que por opção, é verdade. Sem gravidade, as pessoas sairiam voando junto com seus objetos. Os planetas desobedeceriam suas rotas, se chocariam uns com os outros, seria confusão na certa. O desafio de Doravante era vencer a gravidade sem acabar com ela. Como? Usando uma tática de defesa em vez de ataque. Eles tinham que se esquivar dela simplesmente. Simplesmente? Não foi nem um pouquinho simples, pelo contrário, a gravidade fazia força para baixo, Doravante fazia força para cima. Ela puxava, vem, e ele resistia, não vou, e ela, vem sim, e ele, você quer deixar de ser insistente? Para piorar, as pedras do despenhadeiro não ajudavam. Na hora em que, sem querer, Equinócio provocou uma avalanche com sua pata dianteira esquerda, aí sim foi uma calamidade. Com chuva de água, eles já estavam acostumados, mas chuva de pedras é um negócio duro de aguentar. A chance de se morrer esmagado numa situação daquelas era de mais ou menos 99,9%. Pois veja que casualidade. Foi justo 0,1% que aconteceu. Nenhuma das
centenas de pedras caiu em cima deles. Só pode ter sido alguma coincidência. Quando a avalanche acabou, enfim, eles passaram. Mas Equinócio ficou manco da pata dianteira esquerda para sempre, o que dificultou bastante o resto da viagem. E aí nós temos a ilustração de página inteira do José Carlos Lolo, com o Doravante e o Equinócio lutando contra a gravidade. Tá bom? Beleza? Ótimo. Então, vamos seguir para... Corta para Leuconíquio, alguns quilômetros atrás. Isso é muito legal da narração da Adriana Falcão, né, que ela faz como se fosse flash, cenas, né, de um grande filme. E os títulos, né, como no caso desse, alguns me lembram muito títulos de cenas de storyboard, né, de produção cinematográfica. Né? Corta para Leuconíquio, então dá aquele corte na história, né, como se fosse uma orientação do diretor, né, da diretora do filme, no caso, que é a autora do livro, Adriana Falcão. Corta para Leuconíquio alguns quilômetros atrás. Doravante ia na frente pelo mundo. Leuconíquio e Pilhério iam atrás, na tal carroça a propulsão. E logo perceberam que aquela hélice de ventilador usado estava destinada a dar defeitos. De quando em quando, eles eram obrigados a parar para ajustar uma pá, fazer manutenção, revisão, conserto, reparo. Raro o dia em que não quebrava uma peça ou duas, ou três ou quatro. Se pelo menos a gente tivesse uma chave bifásica ou um motor de combustão interna. Pilhério se desculpava da precariedade da sua invenção, mas aquilo foi se tornando insuportável. Realmente, Leuconíquio estava com a nobre intenção de consertar a besteira que fez quando saiu de Desatino do Norte. Afinal, estava se sentindo muito culpado. O problema, e esse é um problema que todo mundo enfrenta, é que pelo caminho sempre existem as dificuldades, e as dúvidas, e os medos, e os empecilhos e os perigos. Principalmente quando o caminho está alagado. Ele pensava na pobre Aventura sem o marido, na pobre Luna Clara sem o pai, no pobre Doravante sem a mulher e a filha. Mas depois começou a pensar também no pobre ele próprio, naquela carroça velha, com aquele papagaio que não parava de falar. A tal missão estava começando a ficar trabalhosa demais. Será que a gente vai conseguir alcançar Doravante? Vai, não vai. O que é que você acha, Pilhério? Claro que vai! A propulsão de um corpo provocada pela injeção em alta velocidade de um fluido através de um bocal apropriado para orientando em sentido oposto ao do movimento do corpo tende a nos levar. Fecha o bico, desgraçado! Leuconíquio não esperava que fosse ser tão difícil suportar a companhia de Pilhério. Só a família da paixão mesmo para aguentar esse papagaio. E aqui finalizamos com a ilustração de José Carlos Lolo, de Leuconíquio na carroça, seu burrinho, e Pilhério aqui atrás, junto com sua hélice de propulsão, que foi o ventilador. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até a próxima contação de histórias do nosso próximo capítulo de Luna Clara e Apolo 11. Se cuidem, fiquem bem, façam o que vocês gostem e até o próximo